tarde, galera. Essa aqui é a Cauane, responsável pelo hostel Brazilian Cut. Cauane, me fala um pouco sobre você. Então, eu tenho 22 anos, né? O hostel é o primeiro negócio que eu tô à frente, que eu tô tocando, né? Então, pra mim também é uma experiência nova, acho que pela pouca idade e também porque ele também não é um hostel muito antigo, não tem muito tempo de caminhada. E um fato muito interessante pra mim é que eu sou apaixonadíssima por cachorros, então o que não pode faltar na minha hospedagem é cachorro. Pelo menos 2 a gente tem. Essa é a Artemis. Me fale um pouco sobre o hostel, qual que é a missão dele, a visão e quanto tempo ele tem. E também sobre... ele é temático, né? E o porquê disso. Legal, então, o nosso hostel, ele é considerado um hostel baby ainda, né, porque comparado a muitos que existem espalhados pelo Brasil, ele deu início em 2018, então ele vai completar o segundo ano dele ainda em 2020, lá em setembro, né, e a nossa inspiração para criar o Brazilian Cut, né, como o nome já diz, é toda a cultura brasileira, que vai desde os folclores nacionais, as histórias que muitas vezes são perdidas, que a gente aprende na escola e acaba passando anos e a gente não se esquece delas, até as festas típicas brasileiras, que vão desde o Carnaval até a Lavagem do Bonfim, São João, que é uma festa super típica que está chegando agora, né? Pinhão, quentão. Né? A nossa missão é proporcionar a conexão de pessoas que buscam a melhor opção em hospedagem compartilhada. Né? A nossa visão como hostel, né, é ser a maior rede de hostels que traz a história da cultura brasileira no Brasil e no mundo inteiro. O nosso sonho, essa é a nossa meta. Né? E os nossos valores são sempre pautados desde a satisfação do cliente, a experiência que ele vai ter dentro da nossa casa, a respeito, né? A gente sempre preza respeitar o que ele traz, qual é a bagagem cultural que ele tem, né? E o que ele pode agregar pra gente em geral na casa, porque como os clientes aprendem muito com a gente também aprende muitas e muitas coisas com eles. Sim, e como foi o impacto do coronavírus sobre o hostel, financeiramente, psicologicamente? O nosso maior impacto, eu acredito que além do monetário, que foi um impacto, foi triste, porque a decisão de fechar, né, não era não só em questão financeira, mas era a questão de que eu não podia colocar em risco os meus colaboradores, os meus voluntários, então tudo isso estava em xeque nesse momento. Eu tenho colaboradores que moram com pessoas que já têm uma certa idade, que já estão no grupo de risco, e a gente não podia nem compactuar no fato deles virem trabalhar e se exporem, né? Até porque a gente estava, na época que a gente fechou, foi uma situação que a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, era muita notícia, um bombardeio de informação, e a gente preferiu, então, prevenir, né? Então, o impacto financeiro realmente foi muito grande, né? E a gente está tentando se recuperar ainda nesse período, a gente reabriu o hostel, né? Com algumas restrições e tudo mais, mas acredito que a parte emocional, tanto minha quanto dos colaboradores em geral, foi a parte que eu acredito que ficou mais afetada, né, de um contexto geral. Sim. Como está o funcionamento do hostel agora? Quais são as medidas de segurança tomadas? Hoje em dia no hostel, né, com a nossa reabertura, eu falo com o nosso novo nascimento pós-coronavírus, a gente colocou algumas medidas de segurança. Além do distanciamento da recepção, a gente colocou 1,5 metro ali né, que tem as fichas que tem que assinar, essas coisas assim, a gente colocou um distanciamento de 1,5 metro. A gente pede a utilização de máscara na parte maior dos atendimentos, tanto dos colaboradores. Só não tô de máscara agora porque fica super abafada a voz, já tentei gravar. Não tem como falar, né, mas não tem ninguém na região, né. A gente pede o uso de máscara durante os atendimentos e a gente passa álcool, né, nas maçanetas, nos corrimão, na recepção, né, a cada troca de turno, a cada 2 horas de preferência. Sim, e tá funcionando com 30% da capacidade máxima, né? Isso, feito um rodízio. Exatamente. Também tem a questão, tem então o pessoal de São Paulo, que eles trabalham junto, então se eles são do mesmo grupo, pode acontecer de estar com alguma coisa, porque eles trabalham em fórum, pode ter um contato com o público, coloca separado. Sim. Se é um viajante que tá passando e logo vai embora, é outro quarto. Exatamente, o pessoal que faz o voluntariado tá no quarto, o pessoal que trabalha junto, saem junto, é um grupo que convive junto, eu mantenho exatamente no mesmo quarto. Eu tenho um quarto que é para um fluxo maior de pessoas, geralmente são pessoas que dormem uma noite e já vão embora, esse quarto também tá para elas, né? Então a gente tá trabalhando com uma capacidade menor realmente do que a casa pode suportar, no quesito de realmente prevenir o máximo que a gente puder, né? E a questão da triagem que é feita da região que a pessoa vem?
Exatamente. No telefone, geralmente o nosso maior número de reservas vem a partir do telefone. Então isso vai desde uma mini entrevista, tipo, o que você vem fazer em Curitiba, da onde que você vem, né? Geralmente as pessoas que estão realizando visitas em hospitais ou que estão vindo de regiões em que o número de coronavírus está aumentando, para não ser compadecido com a experiência da pessoa, a gente prefere que ela alugue o quarto privativo, né? Ela dorme as noites que forem necessárias. A gente pede para evitar sair, usar as áreas compartilhadas, porque o quarto privativo já tem o seu próprio banheiro, tem televisão, tem ventilador, a pessoa não vai necessitar das outras coisas da casa, né? Se for comer, que de preferência coma na rua. É uma situação complicada que a gente tem passado, mas a gente pede, né? Ainda mais na região que o número só tem a crescer, para prevenir a todos, evitar a disseminação da doença. E quando a pessoa vai embora, a limpeza é feita com máscara, luva, é desinfetado todo o quarto, passado álcool em todas as maçanetas, guarda-roupa, essas coisas assim. Agora, sobre o trabalho voluntário, qual que é a visão que você tem sobre o trabalho voluntário? A visão que eu tenho sobre o trabalho voluntário é que, assim, ele agrega valor para as duas partes, tanto pro voluntário quanto pro hostel em geral, né? De todos os voluntários que eu já recebi, as experiências que eles agregaram para os meus hóspedes, eu recebi desde brasileiros a argentinos, né? Eles saem daqui impactados com uma cultura que eles nunca tinham contatos, né? Porque o Brasil é uma miscigenação enorme de culturas. Então, a gente aqui no Paraná tem uma visão, quem vem de Fortaleza tem outra visão, quem vem do Rio de Janeiro tem outra visão. Então, assim, a experiência que o cliente, né, sente como o voluntário agrega dentro da casa, a energia e a alegria que ele traz para casa é totalmente diferente. Sim. E quais são os benefícios que o hostel tem de trabalhar com voluntários? Além do benefício monetário, né, porque não é um salário que a gente paga, não paga um imposto sobre o voluntário em geral, né, eu acredito que o maior benefício realmente, como eu tinha relatado antes, é a experiência que ele traz, tanto pra gente como colaborador. Eu cresço muito com os voluntários, cresço desde a parte cultural, porque é onde a gente se inspira mesmo, a parte de, às vezes, a parte financeira até mesmo, porque eles trazem uma bagagem, eles trabalharam em outros lugares, eles têm experiências tanto de trabalho mesmo remunerado, quanto experiência de outros hostels, o que deu certo em tal lugar, o que não deu certo. Então eu particularmente cresço muito, acredito que esse seja o maior benefício. Sim. E a parte do voluntário, que sou eu, no caso, que estou fazendo trabalho voluntário aqui, é a maior parte econômica, né? Mas não só ver como um trabalho, vou lá só para economizar. Não, você tem que pensar em agregar, tanto que um trabalho voluntário é no mínimo uns 15 dias, né? Para você aprender a mexer no sistema, aprender como que funcionam as regras do hostel e você aprender a cultura do lugar. Por isso que eu sempre falo, é importante você viajar com o tempo e não só como um turista, você comer onde os locais comem, você entender a cultura da cidade e tentar ajudar, não só no seu horário de trabalho. Se você pode sempre agregar e pode ter certeza que o proprietário vai te ajudar. Se você precisar ir em algum lugar, pedir uma folga, tudo é conversado, né? Na base do respeito. Exatamente. O trabalho voluntário ele é muito da doação das duas partes, né? Não só eu que estou cedendo uma cama pro Marcos, né? Um espaço aqui dentro do hostel, mas como ele cede. Às vezes, essa semana mesmo, a gente teve que fazer uma troca de horário ali, ele ajudou a gente no que a gente precisava e assim foi. É muito questão de porquê dos 15 dias, né? Porque você tem que saber se você vai se adaptar ao local, como o local vai saber se adapta a você, porque cada um tem uma bagagem, cada um tem uma experiência. Tem locais que provavelmente você vai passar e que você tem certeza que você não vai voltar, mas tem locais que você vai passar e que você vai sentir que você deixou um pedaço teu no local. E se você faz um trabalho bem feito, além de você ganhar experiência, pode ser coisas ruins, você vai aprender a não fazer aquilo de novo. Exatamente. Você vai receber dicas, vai conhecer pessoas diferentes, então eu acho que não é só dinheiro, é a questão de você tá agregando algo para sua vida. Você pode relatar duas experiências, uma boa e uma ruim, com o trabalho voluntário? Sim. Uma experiência ruim que a gente teve foi bem no começo, quando a gente começou a trabalhar com os voluntariados, né? Eu falo que é muito questão de você aprender a desenvolver um negócio, porque o voluntariado também é um negócio. São colaboradores, são pessoas, né? Então, no começo foi muito difícil. A gente foi meio que, o que mais ou menos falavam, o que mais ou menos a gente achava que era.
Então, o nosso voluntário em questão era uma moça, e foi bem difícil o relacionamento com ela, porque primeiro a gente ou cobrava demais ou cobrava de menos. Eu sempre cobrava de menos, mas a minha colaboradora em questão cobrava demais, então a gente estava falando ideias diferentes, divergindo em contextos, né? E ela também, a voluntária em questão, fazia o que exatamente fosse necessário, igual você falou, né? A gente se doa um pouquinho, a gente recebe de um lado, então não tinha essa parte dela do agregar valor pra gente. Era só mais uma pessoa que dormia numa das nossas camas. Só queriam algo barato pra fazer. Exatamente. Então eu digo que essa foi uma experiência ruim, mas eu sinto que foi eu não sei, ela também não sabe. Mas também foi algo necessário, uma experiência necessária. Exatamente, foi necessário. Com os erros, né? Exatamente, porque a gente ainda tá crescendo ainda dentro do trabalho voluntário, muitas coisas se evoluindo. E uma experiência boa, desculpa não relação à sua, Marcos, mas aqui, né, você ainda tá com a gente. Sim. Uma experiência boa que passou aqui foi um dos voluntários que ele é comum, mas não é o mais visto, né, que foi um voluntário artístico. Veio um casal de argentinos aqui para nossa casa, a gente recebeu, e a gente trocou 15 dias de hospedagem por um mural enorme na lateral inteira da nossa casa e um portão que eles fizeram um mural de fotos, digamos assim, né, pra gente ter aqui no hostel, que se a gente fosse pagar para alguém para realizar o mural que eles fizeram, a gente gastaria mais de R$5.000, porque é mais ou menos a base que custa, né? E eles fizeram de muito bom coração e eles deixaram um pedacinho deles aqui com a gente, né? Além de toda a experiência que eles deixaram para os hóspedes, que foi, a gente comeu as comidas típicas da Argentina e aprendeu até a falar um pouco de espanhol nessa época, assim, eu acho que foi uma experiência muito legal e que eles deixaram um pedacinho deles aqui com a gente. Nossa, eu lembrei quando eu tava em... Já viu o Couchsurfing, né? Já, Que eu fiquei hospedado em La Plata, na casa de uma menina. E tudo na base da confiança. Até pra um trabalho voluntário, assim, que fazer entrevista, mas você tá confiando, né? Exatamente. Saber que tem pessoas boas. E eu cozinhei a comida pra ela. Olha Era só. estrogonofe, aí ela colocou lá. Marcos cozinhou uma comida típica brasileira. Mas não era brasileira, mas você agregar em algo. Você fazer um almoço... Você mostrar um pouco de você também, sabe? Exatamente. E o anfitrião mostrar um pouco da cultura do lugar também, se for possível, é bem bacana. Conta muito. A gente sente um pouco, até conversei com o Marcos hoje, que foi triste porque o trabalho voluntário dele foi numa época que não estava muito favorecido, né? Acho que nem em Curitiba, nem em lugar nenhum. Mas espero que ele leve alguma coisa de bom, né? Sim. Ele conheceu alguns locais de Curitiba que ele teve certeza que não vai voltar, e tem locais que ele conheceu que ele gostou muito também, pelo menos. Sim. E eu quero voltar aqui sim. Né? Manter o contato com também. Com certeza. E você falou que também não tem só o trabalho voluntário. Eu trabalho na recepção e uma vez por semana faço limpeza também. Exato. Mexo no sistema, aprendi bastante coisa que eu posso usar no próximo trabalho voluntário. Isso. Né? Você falou que tem um trabalho voluntário que você pode trocar por outras coisas. Exatamente. No caso das pinturas, né? Tem trabalho voluntário que você pode trocar pelas manutenções básicas da casa. Tem voluntário que sabe mexer na parte elétrica. É uma questão que é muito questão de você saber o que você pode agregar. Por exemplo,